A história é longa, mas o resultado o Brasil inteiro conheceu. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar sobre a situação envolvendo a figura pública, o hipnotista e figura um pouco polêmica, Pyong Lee. Vamos falar dos elementos que envolveram a separação dele com a até então esposa Sammy Lee, as reviravoltas e até mesmo o pedido de desculpas que ele gravou recentemente, postado em suas redes sociais. Mas antes da gente analisar e comentar sobre tudo isso, vale lembrar que se você gosta de vídeos de linguagem corporal, gosta de estudar linguagem corporal com fontes, gostaria de cada vez mais se aprofundar nesse tema como um verdadeiro expert, você deve se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo, tá certo? Dito isso, bora para nossa análise então. Bom, pessoal, para você que não está familiarizado com o caso, nos últimos 4 meses, a figura pública, o digital influencer, ex-BBB e hipnotista conhecido como Pyong Lee, teve um jejum das redes sociais. Ele ficou literalmente off durante 4 meses, fora de suas redes sociais. A principal causa para isso tudo teria sido uma grande polêmica envolvendo o Pyong Lee, a sua até então esposa Sammy Lee e a sua participação, um evento polêmico no programa A Ilha, da Record. Para você que não lembra, a gente fez um vídeo aqui no canal também falando desse caso, inclusive falamos até a nossa possibilidade, a nossa probabilidade, inclusive foi de fato o que se confirmou algum tempo depois. Mas resumidamente o que aconteceu foi que Sammy Lee, até então esposa do Pyong, após ver vários boatos nas redes sociais, matérias aí nos jornais virtuais dizendo que Pyong teria traído ela com uma participante dentro desse programa, desse reality Ilha Record, escolheu então se divorciar de Pyong. Essa matéria foi ao ar, esse episódio do Ilha Record foi ao ar, e no episódio especificamente nós não vemos um contato, um beijo, ou pelo menos ali não fica evidente um beijo, um ato sexual. Mas independente disso, o estrago já tinha sido feito, Pyong e Sammy, como foi noticiado aí pelas mídias, já estavam, e até então estão separados. E durante 4 meses, muita polêmica, muita gente aí de fato se demonstrando decepcionada com Pyong, ele retornou recentemente com um vídeo de pedido de desculpas. E é sobre esse vídeo que nós vamos conversar hoje. Vale lembrar a primeira coisa, galera, eu não sou dono da verdade, muito menos juiz de nada. O que a gente vai ver aqui hoje é uma análise de linguagem corporal, uma possível interpretação para o comportamento não verbal do Pyong Lee. E vale também lembrar que aqui nós não vamos fomentar discursos de ódio, tá? Se você tá pegando esse vídeo com uma base para poder atacar ou xingar alguém, ou até mesmo a pessoa do vídeo, sinto muito, esse vídeo não serve a esse propósito. Esse vídeo é literalmente um estudo, uma tentativa de compreender o comportamento emocional e não verbal. Tá certo? Vamos então dar uma olhada nesse vídeo do Pyong aqui, eu já vou comentar algumas coisas que me chamam muito a atenção. Oi, gente. Esses últimos tempos têm sido de muita reflexão para mim. Escrevi uma carta. Eu quero compartilhar com vocês. Bom, o primeiro ponto que já nos chama a atenção é a quebra do padrão na linha de base de vestimentas do Pyong. Ele sempre se veste com roupas escuras, tons de cor ali voltado para o preto, Ele sempre comentou, inclusive, que gosta de se vestir de preto. E, especificamente nesse vídeo, ele está vestido de branco com um fundo branco atrás. Isso significa que ele é uma má pessoa? Não, nada disso. A gente vai falar aqui sobre uma possível construção na manipulação da imagem dele nesse vídeo, o que seria algo comum se você fosse pedir desculpa. Você, de fato, ia se preocupar em transmitir uma imagem bem positiva. Especificamente, escolher utilizar o branco, é algo que está associado à cor branca, está associado a coisa leve, a algo puro, um renascimento, O branco geralmente é uma cor muito associada a sentimentos puros, sentimentos de inocência, sentimentos neutros. E o Pyong não tem uma linha de base historicamente pegando para trás de se vestir de branco quando vai se comunicar com a audiência. E nesse momento ele escolhe se vestir de branco. Foi o mesmo caso, por exemplo, da Gabriela Pugliese, depois que sofreu um hating lá gigante por ter feito uma festa no meio da pandemia, aí foi pedir desculpas, apareceu de branco. Então a manutenção da aparência, você colocar um cenário diferente, uma roupa diferente, uma roupa clara, geralmente está associado sim a uma tentativa de gerar uma aparência positiva. Isso pode ser um indício aí de manipulação.
Agora, se isso é ruim ou se isso é bom, não dá para saber, né? A pessoa pode estar manipulando com a melhor das intenções, né? Ou ela pode apenas estar manipulando para recuperar o poder dela. Então, isso não dá para saber pela linguagem corporal em si. Vamos seguir. Quase 100 dias longe das redes, 2.400 horas. Pela primeira vez na vida, Quem tiver uma microexpressão de desprezo. Nesse primeiro momento, enquanto ele está lendo essa carta, a gente vê várias microexpressões de desprezo, né? O desprezo é caracterizado, nesse caso, pela contração assimétrica no canto dos lábios. Aí, no caso, seria o AUR12, né? Uma microexpressão de desprezo. Pela primeira vez na vida, eu tive coragem de me confrontar. Novamente, nós vemos outra microexpressão de desprezo, só que agora do outro lado, né? A UL12. Novamente uma expressão de desprezo. De me enxergar sem filtro. Aqui, quando ele vai continuar com o texto, a gente vê uma microexpressão de medo, que é o quê? Um aumento na sua abertura ocular, certo? Os olhos que estão ali mais fechados, eles ficam mais abertos momentaneamente, mais abertos. O canto dos lábios também apresenta um esticamento, né, na linha horizontal, ou seja, eles se esticam lateralmente por conta do músculo risórios. É uma microexpressão de medo nesse momento. É interessante observar que ele está falando pausado, aí ele olha para a câmera, aí ele continua, o que já me chama a atenção de um outro ponto. Ele escreveu uma carta. Perceba que ele não está espontaneamente falando sobre o tema numa entrevista, né, ao vivo, tal. Ou ele não está ligando a câmera e simplesmente falando ali de forma espontânea. Não, ele está escolhendo uma carta, o que também converge para aquela ideia que a gente falou da manipulação da imagem, né? Eu escolher uma carta é uma forma de eu ter controle, vai ser falado apenas o que está nessa carta. E outra, se eu estou com uma carta e eu estou lendo, eu posso ter ensaiado essa carta, eu posso ter decorado, ao ponto de que vários comportamentos emocionais espontâneos pudessem desaparecer, não é? Vários comportamentos, vários foras que eu pudesse dar ali. Então, quando eu tenho algo para seguir, eu não estou sendo espontâneo. Quando eu sigo uma cartilha, quando eu tenho algo escrito, geralmente eu estou manipulando a situação, manipulando a imagem. De novo, a gente consegue observar aí uma grande preocupação do Pyong com a imagem. É até difícil analisar aí um texto, porque é um texto roteirizado, né? Então fica mais complicado falar, né, de comportamentos muito profundos. O que a gente está vendo aí são algumas emoções que eu mostrei de desprezo, medo e indícios, né, que levam a entender uma hiper necessidade de manipulação da imagem nesse momento. Sem opiniões externas, sem ego ou qualquer tipo de esperança. Apenas eu, o mais verdadeiro e profundo eu, com tudo que já vivi de bom e ruim, meus traumas e minhas experiências, que eu e só eu consegui. Opa. Novamente uma microexpressão de desprezo no canto dos lábios. Vitor, não é uma expressão só porque ele está verbalizando? Nesse caso, a expressão dele se mantém contraída por mais, né, por um tempo superior à pronúncia de uma sílaba. E aí esse é um dos critérios, né, no código 50, no sistema FACS, no capítulo 11 do manual FACS, para você diferenciar entre uma expressão na boca que ocorre só porque alguém está verbalizando ou uma expressão que ocorre porque alguém ficou de fato emocionado enquanto verbalizava. Nesse caso, não é verbalização. Isso é novamente uma expressão de desprezo. Assimetria no canto dos lábios de novo. Conseguiria entender, conhecer tão bem. É muito difícil reconhecer que temos um problema. A nossa própria mente não nos deixa enxergar. Outra microexpressão de desprezo, do lado esquerdo dessa vez. Às vezes, quando conseguimos ver, já é tarde demais. Bom, aqui tem uma baita de uma expressão de desprezo gigantesca, tá certo? Ele tem até a pausa para fazer a expressão, é tarde demais. Tem inclusive uma não visualização também, né, nos olhos, ele faz uma não visualização que é um bloqueio visual, geralmente associado a algum estímulo que eu não quero ter contato, né? Já me irritou esse estímulo, eu vou fechar. Pode ser associado a muitas coisas, né? Pode ser um desprezo voltado para si, o próprio desprezo por algo, né? Fiz algo que eu, nossa, não acredito que eu fiz isso, cara. Tá certo? É uma microexpressão de desprezo. Minha mãe me abandonou. Outra microexpressão de desprezo, lado esquerdo. Quando eu tinha 9 anos. Vamos prestar atenção nesse texto agora. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 9 anos. Meu pai afundou na depressão. Eu perdi ele aos meus 12 anos. A história é longa, mas o resultado o Brasil inteiro conheceu. O lado bom e o lado ruim. Tá, esse texto, ele parece uma espécie de storytelling, né? Se você seguir, o storytelling seria o contar histórias, né? A história dele, ela é bem linear, né? Ele fala assim, olha, aconteceu isso, aí minha mãe me abandonou, meu pai ficou
ficou ruim, caiu na depressão. Obviamente isso é verdade, ele não tá mentindo, essas coisas de fato aconteceram, né? Na história da vida dele. E aí ele fala, e eu fiquei famoso, o Brasil inteiro viu, e aí aconteceu tal coisa. Quando a gente tem um relato genuíno, emocionalmente genuíno, pegando como exemplo Criteria Based Content Analysis, CBCA, né, CBCA, que é utilizada nos Estados Unidos como forma de averiguar relatos, né, testemunhos genuínos ou testemunhos falsos. Quando a gente tem um relato honesto, ele tem uma linha muitas vezes não linear, né? A gente vai para lá, vem para cá, eu lembro de algo, tal. A linha segue um padrãozinho linear, né? Parece que eu estou contando uma historinha. Era uma vez um príncipe, esse príncipe perdeu sua mãe, daí ele virou rei, daí ele caiu do trono. Quando eu conto uma historinha, geralmente é para gerar, né, quem está me ouvindo, no meu espectador, um alto nível de credibilidade, porque a história parece ser muito fechada. E nesse caso é uma carta. Então provavelmente, de fato, né, ele escreveu como fechar a história ali, como deixar algo, né, um storytelling mesmo. E nesse ponto, ele começa aqui a história dele colocando, né, de certa forma, ele como alguém que está em desvantagem, né, como uma espécie de vítima. Ele não estou dizendo que ele está se vitimizando, mas ele começa dizendo, olha, minha mãe me abandonou, meu pai morreu, tal. Fiquei sozinho, tive traumas, parará, e prosperei, né? Todo mundo viu o bom e o ruim de mim, todo mundo viu. Então, essa espécie de storytelling, ela tem um alto índice ali de bater no seu histórico emocional, né? Eu não tô falando com você cognitivamente, eu não tô te dando justificativas racionais. Gente, foi mal, cara, fiz besteira. Pô, tá, fiz besteira, cara, fui babaca, achei que era, pá, fiz graça, tá. Quando eu crio um storytelling, eu estou conversando com a sua emoção, né? E isso é um pouco preocupante também, no ponto de vista de manipulação, porque geralmente, quando eu vou ter um discurso para que você crie simpatia comigo, eu vou geralmente pensar na manipulação emocional, como que eu vou manipular suas emoções para que você diminua as barreiras em relação à minha figura. Então dá pra ver que isso aqui aparenta convergir na mesma situação. E de novo, não é dizer que o Pyong é um manipulador, que ele tá fazendo isso pro mal. Pode ser uma estratégia que ele tá utilizando apenas pra ser aceito de novo, cara. Mas não que ele esteja fazendo isso pro mal, entendeu? Mas de fato, não é uma estratégia espontânea, mas sim uma estratégia que aparenta, né, estar mais para o lado da manipulação do que para a espontaneidade. E geralmente a manipulação não está diretamente associada ao comportamento genuíno, comportamento ali 100% congruente. E o lado ruim? Eu pensei por muito tempo saber lidar bem com pessoas próximas. Minha mente me enganava. Existia um bloqueio. Nada justifica o homem que eu já fui. Totalmente entregue a uma existência perdida. É interessante que ele usa, né, alguns termos bem poéticos, né? Um homem que eu já fui, abomino uma existência totalmente perdida. É interessante que, de fato, é um comportamento que ele não faz sentido com a linha de base verbal do Pyong. Você vê ele dando entrevistas, ele se comportando. Ele é um cara que tem uma linguagem bem popular, bem acessível. E aqui ele está usando uma forma extremamente coloquial. Novamente, cara, uma linguagem para aparentar um nível de seriedade, né? Para aparenta toda hora, né? O discurso dele parece que ele está mostrando assim, olha, acreditem em mim, olha só como eu sou sério, olha como eu sou um cara, olha como eu sou uma pessoa nova, olha como eu mudei, não é? Parece aí uma tentativa até meio que desesperada de mostrar o quanto mudou, né? Nesses dias, eu me conheci pela primeira vez. Eu me vi como jamais tinha visto. Enxerguei o que jamais tinha enxergado. Doeu. Me entristeceu ver quem eu era. Outra microexpressão de desprezo, caracterizada dessa vez pelo AU10, de forma unilateral no canto do lábio direito. Entristeceu ver quem eu era e para onde tudo aquilo estava me levando. Outra microexpressão de desprezo, assimetria no canto do lábio. Esse processo doloroso foi feito acompanhado por profissionais e líderes, mas principalmente por Deus. O Espírito Santo não soltou minha mão por um só segundo. Foi doloroso e assustador. Bom, aqui, ó, ele tá entrando com uma microexpressão de medo, ó. A gente consegue ver aqui, ó, o canto dos lábios dele contraídos pelo ouvinte risórios. Ele começou a falar de Deus. Colocar menções a figuras religiosas geralmente está bem presente em discursos bem manipulados, simplesmente porque a maioria das pessoas possui algum tipo de religião, né? E isso é comentado inclusive em Getting to the Truth, do Cliff Lansley, em Telling Lies, do Ekman, Lie Spotting, da Pamela Meyer, até mesmo no livro do Aldert Reich, Detecting Deceit não, é o Deceit and Pitfalls, se eu não me engano é isso. Que basicamente é o quê? Eu vou usar uma moeda de troca muito poderosa, que é fazer uma menção religiosa,
para ganhar a simpatia do meu público, né? O meu público vai simpatizar comigo quando eu falo de Deus, quando eu falo Deus me acompanhou, foi Deus que me mudou, eu como homem eu sou falho, eu tenho aí uma natureza falha, uma natureza errônea, mas Deus tocando meu coração, posso mudar através dele, foi Deus que me mudou. Eu consigo gerar um aceite mais rápido, eu encurto muito o caminho, né? Eu poderia te dar várias justificativas do porquê que eu mudei, eu poderia ficar meia hora falando aqui, mas é um aceite rápido, né? Eu falo Deus, você já, muita gente, né, já automaticamente compra essa moeda e fala, opa, Deus, show, então menino bonzinho, gente boa. De novo, não estou dizendo que o Pyong seja uma pessoa ruim ou que ele não mudou porcaria nenhuma, não é isso. Eu estou dizendo é que o discurso dele está muito mais para um lado do discurso manipulado do que para um discurso espontâneo, tá? E discursos manipulados não estão associados a comportamentos genuínos, ok? É só isso que eu estou dizendo. Seria bacana, por exemplo, ver ele falando sobre esse momento da vida dele, essa mudança, num podcast, numa entrevista, respondendo perguntas de forma espontânea. Aí seria bem legal. Aí a gente poderia ter uma noção bem mais profunda na nossa análise não verbal, né? Mas agora a gente pode só falar que é um discurso muito manipulado, né? Termos de afastamento verbal, muitos termos consecutivos, né? Que são termos ali, e o discurso manipulado e alguns comportamentos, expressão de desprezo, né? Que é um comportamento até esquisito. Quando você está pedindo desculpas, o comportamento emocional mais comum é tristeza, hein? Não desprezo. E tem uma parte específica que ele vai mostrar tristeza, mas para fechar essa parte aqui, ele demonstra um comportamento, né, que converge para a ideia de que o texto é muito manipulado, né? E se ele veio para pedir desculpas, para mostrar que ele é uma pessoa nova, por que ele se manipulou tanto, quis ter o controle máximo para mostrar isso, não é? Fica uma pergunta. Como eu falei, pode ser na melhor das intenções, pode ser assim, vai que eu desabo ali, eu não consigo me controlar, nesse primeiro momento é melhor eu fazer um roteirinho e mais para frente eu vou demonstrando de forma mais espontânea. Pode ser. Pode ser também porque talvez ele não tenha mudado e está querendo apenas manipular um pedido de desculpa falso. Não sei. Confrontador. Eu me libertei, renasci e encontrei minha identidade. Me reconheço como... Agora é muito interessante, ó. Ele está lendo nesse momento a próxima sequência do que ele vai começar a falar. Ele começou a falar agora com mais pausas, mais engolidas em seco. E encontrei minha identidade. A voz começou a ficar mais aguda, o nariz começou a fungar mais e ao redor dos olhos começa a ficar mais vermelho. Ele tá tipo assim, finalizando um texto, ele vai começar o próximo e toda essa alteração fisiológica é observável. Ou seja, ele vai entrar em algo agora bem mais difícil no texto dele, que é o quê? Me reconheço como filho de Deus e abomino quem já fui. Eu decidi ter a humildade de vir aqui. Tá vendo? A voz começa a ficar mais aguda, na elevação no pitch vocal, ali V1, V2, né, os dois critérios ali, queda no volume vocal e elevação no pitch, mais fungadas, engolidas em seco, P6 no protocolo SCANS, né, o critério. Nas redes, pedi perdão para a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida. Ou seja, toda essa mega alteração foi para entrar no pedido de desculpas da Sami. E agora sim a gente começa a ver comportamentos genuínos de tristeza. Em 2.400 horas, não existiu um segundo onde eu não me arrependesse profundamente de ter aberto uma ferida no seu coração. Você começa a ver o aumento das engolidas em seco, a vermelhidão ao redor dos olhos, a vermelhidão na ponta do nariz, as fungadas, daqui a pouco nós veremos as lágrimas, volume vocal ficando um pouco mais alto, pitch vocal ficando um pouco mais agudo, né, com a qualidade vocal oscilando, todos os comportamentos associados à tristeza genuína. Coração mais companheiro, verdadeiro e fiel que eu já conheci em toda a minha vida. Inclusive ele começa a fungar com muito mais força agora. Respira muito mais forte, né? De fato, essa parte para ele tá sendo bem difícil mesmo, emocionalmente, de conseguir falar. O coração mais puro e singelo. Sami, quem me dera ter percebido antes o verdadeiro valor da vida. Quem me dera se eu pudesse acordar todos os dias ao seu lado, ver seu sorriso e o de nosso filho, enquanto você abre a janela e o sol entra no nosso lar. Eu peço perdão por não ter sido melhor. Peço perdão por não ter sido nem 1% do homem que você merece. Agora você começa a ver o conteúdo vocal dele ficar cada vez mais preso, né? A queda na qualidade vocal, o nome desse critério é V3, né? no protocolo SCANS. A boca começa a ficar mais vermelha, são sinais aí fisiológicos superficialmente observáveis da emoção tristeza. Eu quero pedir perdão também pro meu filho Jake, que apesar de não entender... E agora, além disso, aumenta até a movimentação corporal dele na cadeira. Entender agora, teve uma parte de sua história escrita pelas minhas escolhas e atitudes horríveis.
E aqui nós vemos uma das várias microexpressões de tristeza que ele faz, que é o AU17, né, o músculo mentalis, projetando aqui o lábio inferior para cima. Aqui a gente vê mais uma microexpressão de tristeza. Nesse momento, de fato, ele demonstra tristeza genuína, quando está pedindo desculpa para a mulher e para o filho, para a ex-mulher e para o filho. Não por fama ou dinheiro. Todos aqueles que eu decepcionei. Amigos, família e cada pessoa que me acompanha E algum dia teve carinho dela. Hoje eu sei quem eu sou e a minha história será um grande testemunho para você. E daqui pra frente ele volta a falar de Deus, que é o critério S3, né, valores religiosos ali, manipulação da aparência também no protocolo SCANS. Bom, a conclusão que a gente pode tirar então desse vídeo aqui é que é um vídeo totalmente montado, né, um texto totalmente montado, então há uma preocupação muito grande do Pyong com a manipulação, né? Isso não significa que ele é uma pessoa má, até porque se você parar para pensar, o Pyong é uma figura pública, então boa parte da renda dele está diretamente associada à opinião pública sobre ele, então faria sentido esse nível alto de preocupação com a imagem, ao ponto de montar um roteiro, montar um texto, né? Mas de fato, textos montados, textos roteirizados, estão mais associados à manipulação do que à espontaneidade. Tá certo? Seria interessante ele vir numa entrevista e falar sobre isso, para a gente ver essa mudança sendo explicada de forma espontânea. Seria bem mais bacana para a gente poder avaliar o comportamento não verbal dele. E sobre a parte que ele fala da Sammy e do Jake, a gente vê um comportamento genuíno de tristeza ali em vários canais não verbais. Por hora, era isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha gostado dessa análise. Lembrando que tem várias análises, tem as nossas análises inclusive sobre o caso do próprio Pyong. Elas estão aqui, você já pode conferir outros vídeos aqui no canal Metaforando. Eu te convido também, se você gostou dessa análise, comentar quais outros casos você quer ver sendo analisados aqui, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para fortalecer, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, eu vou ficando por aqui e até logo. Valeu!